Independente do que aconteça, Deus é bom, amém? Nós estamos na presença dEle, nós vamos adorá-lo, nós vamos erguer aqui a nossa voz em louvor, e mesmo quando nós estamos cansados, eu particularmente ando cansado, muito trabalho, muitas coisas para fazer durante a semana, mas Deus é bom o tempo todo, amém, igreja? Eu convido vocês a se colocarem em pé nesse momento. Nós vamos adorar a Deus, aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nome dele, Senhor dos Exércitos, amém? Deus de Israel Todo-Poderoso, nós vamos adorá-lo nessa manhã. Eu convido você a se livrar aí de tudo que possa tirar a sua atenção. Esquece o teu celular, esquece a conversa, foca agora a tua mente em adorar o Senhor. Coloca o teu coração nisso. Vamos fazer isso juntos. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 Cristo Jesus habita em mim, Espírito, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito. 「
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Esse para mim é o meu verso favorito na Bíblia. É um verso que eu sempre gostei muito e sempre dizia muito para mim. E ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é: entrega teu caminho. Entrega teu caminho a Deus. O quanto é difícil nós entregarmos o nosso caminho a Deus. Entregar de verdade para Deus o nosso caminho. Mas tem momentos que a gente não tem mais o que fazer, que são problemas que estão fora da nossa alçada. E simplesmente tem que entregar. Então eu falo: entrega teu caminho a Deus. Entregue seus problemas. Entregue a Deus. E daí vem a segunda parte: confia nele. Confiar em Deus. Deus já mostrou diversas vezes, pelo menos na minha vida, e te garanto que na vida de vocês também, que Ele está ali para te ajudar. Ele está ali para poder estar ao seu lado, te auxiliar. Então Ele fala: confie em Deus. Confie em Deus. E o mais Ele fará. E agora é a terceira parte: aguardar em Deus. Para mim, isso com certeza é a parte mais difícil. Realmente esperar e aguardar. Entregar a Deus, eu acho que eu até consigo. Confiar, eu consigo confiar porque eu já vi o quanto Ele já fez na minha vida. Agora, aguardar é difícil. Hoje nós vivemos uma sociedade muito imediatista. E eu com certeza estou nessa. De ter que esperar e aguardar em Deus. Mas, o que Deus fala? Se aguardar, que Ele vai falar, Ele vai fazer. Porque é no tempo dEle, da maneira dEle. Então, para nós, a única coisa que nós temos que fazer é ter fé e confiar que Deus tem um plano. Pedir para que vamos nos colocar de joelhos para uma oração. Senhor, muito obrigado por esse sábado. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado que o Senhor fala que nós devemos levar nossas questões, nossos problemas, nossa vida a Ti, Senhor, e nos entregar para Ti. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor diz que devemos confiar em Ti, porque o Senhor vai resolver, o Senhor vai direcionar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está interessado em nossas vidas, está interessado na nossa salvação, Senhor. Peço, fique conosco, nos dê um bom sábado. Derrame sobre nós Teu Santo Espírito Santo. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Como está o seu coração hoje? Chegou o momento em que nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os dízimos são a porção que representa o reconhecimento de que tudo o que temos é Deus quem nos dá. Nós devolvemos a Ele a 10ª parte daquilo que recebemos. Mas você pode pensar: mas eu trabalhei para ganhar esse dinheiro. Sim, mas quem te deu vida, quem te deu saúde, quem te deu esse trabalho, essa oportunidade, a inteligência, tantas coisas, todas as coisas. O dízimo é sobre isso. É reconhecer antes de mais nada que quem controla tudo é Deus. Os dízimos são encaminhados para a Igreja Adventista Mundial. Uma região é escolhida a cada trimestre. E esse dinheiro é usado em projetos para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus e o seu amor. Já as ofertas são aquela parte que excede o reconhecimento, a parte da alegria, a parte onde você exercita a generosidade. E você também mostra o seu compromisso de contribuir com essa comunidade local. Com tudo que for preciso para que a gente tenha recursos para continuar se reunindo aqui, para promover nossas atividades, nossos encontros
e para manter essas portas abertas, para que muitas outras pessoas que queiram conhecer a Deus também possam se chegar aqui e adorar junto com a gente. Para participar desse momento de adoração, através de dízimos e ofertas, quem está nos assistindo pelo vídeo pode apenas escanear o QR Code que aparece na tela. E quem está aqui tem duas opções. Você pode fazer um Pix com a chave que está no telão, que é o nosso e-mail. Ou você pode entregar nas sacolinhas que serão passadas pelos diáconos. Seja como for, quando você terminar, mande o comprovante por esse e-mail, indicando se é dízimo ou oferta, porque como nós vimos, são propósitos diferentes. Lamentações 3, versos 22 a 26, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Com este coração, com esse verso no coração, vamos adorar a Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de participar da sua adoração através dos dízimos e ofertas. Nós queremos servir-te por onde for. Nós queremos entregar nosso coração, nossos dons e nossos bens nas tuas mãos. Porque é um privilégio poder ser bênção através da tua obra. Que o Senhor nos dê essa fé e essa confiança nos teus cuidados sempre. E continua conosco nessa adoração, em tudo que fizermos aqui hoje, para que o seu nome seja honrado. Em nome de Jesus. Amém. Nós sempre convidamos as pessoas para que adorem ao Senhor junto conosco em pé.
Mas, obviamente, a gente entende, né? Há joelhos, há pernas que já estão cansadas, né? Que já caminharam muito, que já contribuíram muito. Então, obviamente, você não é obrigado a ficar em pé. Mas a gente convida porque é difícil demais quando a gente adora ao Senhor, o coração explodindo de alegria, a gente fica sentado. Então, você corre um risco de infarto. Então, eu não quero ser o causador aqui de um infortúnio seu. Então, em nome de Jesus, se levanta, vamos adorar a Deus. Ele é o verbo de Deus, verbo vivo, Cristo Jesus. Nós adoramos a pessoa dele nesse lugar. Vamos juntos. Para os que se perdem, mas para nós os que cremos é o poder de Deus. Amém, igreja? O mundo não crê, mas nós cremos. O mundo diz uma coisa completamente diferente daquela que nós dizemos. Nós cremos naquele que é o Deus eterno, poderoso, verdadeiro Senhor do universo. Amém, igreja? Nós cremos. Nascidos não da carne, nem do sangue, mas do Espírito, movidos pela glória e poder de Jesus Cristo. Nascidos não da carne, nem do sangue, mas do Espírito, movidos pela glória
Deus é bom. Deus é bom demais. Aquilo que Ele oferece é aquilo que Ele é. Ele é água que mata a sede, a água da vida eterna. Ele é o fogo consumidor, mas que também aquece o nosso coração. Ele é juiz e Ele é sacerdote. Ele é a nossa defesa. Ele é a sombra do Onipotente. Ele é servo, Ele é rei, Ele é homem, Ele é Deus, Ele é cordeiro, Ele é o leão. Amém, igreja? Deus é bom. Aquilo que Ele oferece é aquilo que Ele é. No deserto de quem eu tinha sede, veio Cristo e tudo se
Contemple a cruz de Jesus. O Deus apresentado aqui nesse lugar é o Deus que entregou a si mesmo na cruz do Calvário. É o Deus que fez o que fez, para que eu e você pudéssemos ter salvação, justiça diante de Deus. A glória de Deus nos consumia e nos levaria a uma perdição eterna, porque diante da glória de Deus nenhum pecado subsiste. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, proveu para que através do Filho dele, através do sangue do Filho, nós tivéssemos chance diante do trono do próprio Deus. Nós pudéssemos ser achados justificados diante dele. E agora, quando Deus olha para nós, Ele vê o que Cristo fez. Quando Deus olha para você, Ele vê a imagem do Filho dele. E você devia dizer amém agora. Eu estou falando da sua salvação. Eu estou falando da maneira pela qual você foi resgatado da morte eterna. Isso deveria ser o motivo da sua alegria todos os dias. Alegre-se nisso. Não se alegre porque você tem dinheiro no banco. Não se alegre porque você tem um carro. Não se alegre porque você tem posses. Se alegre porque você tem um nome escrito no livro da vida. Se alegre porque você foi redimido e resgatado pelo sangue de Jesus. Se alegre nisso, igreja. Se alegre nisso. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, diga, a olhar. Sacrifício de sangue, por pecador, não sou merecedor, a graça me alcançou. Aleluia, aleluia. Dá-me tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Mudarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei a olhar pra cruz, a olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, onde merecedor, a graça me alcançou. Diante de tal ato, nós só podemos reconhecer algo. Nós somos dignos. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo.
sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Você ora comigo? Querido Deus, se nós estamos aqui, é porque de fato a Tua graça nos alcançou. E como é bom sabermos que o Senhor nos busca onde quer que estivermos, para tocar a nossa vida, para reparar as nossas feridas e para nos dar condições de continuar prosseguindo nessa jornada. Nós estamos aqui com o propósito de Te adorar e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Mas pedimos também que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, que ela possa confortar o nosso coração e que essa palavra possa encontrar um lugar muito especial na vida de cada um de nós e que assim possamos nos aproximar mais do Senhor, compreendermos um pouco melhor a Tua vontade para cada um de nós. Toca a nossa vida, Senhor, e fala conosco nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa tarde, seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como propósito se encontrar a cada sábado a fim de que tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Fico muito feliz de ver você aqui com a gente. Estou vendo alguns amigos queridos, estou vendo o Neto ali atrás, o Gruber aqui. Muito bom recebê-los e os demais amigos também que vieram para ter esse momento, essa experiência, essa reflexão da palavra juntamente conosco. Antes de começar a nossa reflexão, eu gostaria só de comunicar a você algumas coisas que acontecem aqui na Nova Semente e que você pode participar disso também. Todas as quartas, às 19h30, nós temos aqui no mezanino um grupo de oração, um encontro de oração durante a semana. No meio da semana, o nosso oásis espiritual. Se você de repente estiver passando, trabalha aqui por perto, estuda aqui por perto, você pode vir às quartas-feiras para orar conosco. O pastor Anderson está à frente desse momento, desse culto especial, toda quarta-feira às 19h30. Sábado, às 8h30 da manhã, existe um grupo também que se reúne numa sala aqui atrás do palco para orar antes do culto. Todo sábado, 8h30, é o Silvino e a Claudeci, você pode procurá-los também. E venha participar se você deseja estar orando juntamente conosco. E todos os sábados, às 4h30 da tarde, nós temos aqui nesse auditório a nossa classe de estudos bíblicos, chamada Começos. Então, se você quer estudar a Bíblia, de repente tem algum amigo que nunca conheceu a Bíblia, quer conhecer um pouco mais, traga-o, venha também para você participar. As pessoas que têm participado têm elogiado muito, têm crescido muito através do estudo da palavra, todos os sábados, às 4h30. Aqui nesse auditório. Essa classe ela é só presencial, não tem online. Então venha, faça planos, você vai ganhar uma Bíblia, um guia de estudos, para você acompanhar a série que nós estamos tendo, todo sábado à tarde. E eu gostaria também só de avisar, e para deixar registrado aqui, nós tivemos uma intercorrência no primeiro culto. A banda estava ensaiando, o Ministério de Louvor estava ensaiando, e estava tudo funcionando. Quando eles terminaram o ensaio, a nossa luz cenográfica, ela caiu, ela apagou. E nós ficamos o primeiro culto praticamente inteiro, um pouco mais escuro, pelo menos no palco, para a nossa transmissão. Então você que está nos assistindo, pode ser que você perceba essa diferença, no momento do louvor para o momento da pregação. Durante o intervalo dos cultos, a nossa equipe conseguiu trocar a placa que queimou, mas as luzes voltaram não no ajuste que é costumeiro, mas nós vamos trabalhar para isso durante a semana, para que nos próximos sábados tudo esteja restaurado, esteja reparado. Então pode ser que na transmissão você veja um pouco dessa diferença. Eu perguntei no primeiro culto, deixa eu perguntar aqui, quantos que estão presentes aqui estão vindo de fora da cidade de São Paulo? Pelas mãos. Muito bem, nós temos algumas pessoas que nos visitam
de fora da cidade de São Paulo. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. E por que é que eu estou perguntando isso? Perdão. Porque eu quero levar você para fazer um tour por São Paulo. E você que é paulistano aqui também, que reside na capital, também quero levar você para um passeio. Está disposto? Topa? Fazer um tour comigo aqui agora por São Paulo? Então aperte seus cintos aí, que a gente vai fazer um passeio e eu vou levar você agora para você visitar alguns lugares e mais do que isso, para você se deparar com algumas situações um tanto quanto inusitadas que você poderia ver na cidade de São Paulo. E quando a gente se encontrou para fazer esse passeio, o ônibus está todo preparado, a gente vai entrar no ônibus, só que uma situação desperta a nossa atenção, porque quando nós estávamos para entrar no ônibus e começar o nosso passeio, a gente olhou para o alto de um prédio e nós vimos um pai segurando seu filho pequeno para fora da janela com uma faca na mão. Começamos bem o passeio, né? E aí você viu aquela cena nesse passeio por São Paulo e você já ficou meio apreensivo, o que vai acontecer? Por que esse camarada está segurando o filhinho pequeno para fora da janela com uma faca na mão? Só que a gente tinha um itinerário a cumprir, não deu para a gente esperar o desfecho da história. A gente entrou no ônibus e partimos para o nosso passeio, para o nosso tour aqui em São Paulo. E agora a gente está passeando ali pela marginal do Rio Tietê. E mesmo o pessoal que não é aqui de São Paulo sabe a fama do aroma agradável que é você transitar ali ao redor do Rio Tietê e tudo mais. E alguém percebe um movimento diferente nas águas do Rio Tietê. E quando a gente olha para o rio, a gente vê que tem um camarada nadando, bem tranquilo, lá no Rio Tietê. Uma cena que a gente costuma ver no nosso dia a dia, né? Nós saímos de lá e agora a gente veio aqui para perto da região da Avenida Paulista, que fica aqui atrás. E você está vendo algumas pessoas afluírem aqui para a Avenida Paulista com paus e pedras nas mãos. Eles vão participar de uma manifestação. Para a gente não ficar no bolo do problema, a gente resolveu sair daqui do centro. E para sair do centro, a gente acabou pegando a Rua Augusta, que tem lá sua fama de algumas coisas que acontecem ali. Eu vou poupar detalhes por conta das crianças aqui, mas você vai ver no nosso passeio um camarada se aproximando de uma das garotas ali, começando uma conversa, a fim de que aconteça alguma coisa depois. Só que durante esse dia que a gente ficou passeando por São Paulo, nós passamos várias vezes por um mesmo semáforo, uma mesma esquina, onde a gente viu um rapaz sentado numa cadeira de rodas, pedindo ajuda, tanto para os pedestres, quanto para as pessoas que passavam de carro por ali. Só que para terminar o nosso passeio, a gente passa nesse semáforo. E como nós ficamos parados um tempinho ali, a gente percebeu que esse camarada vai para um lugar um pouquinho mais escondido. Ele levanta da cadeira, dobra a cadeira e volta andando para casa. Esse foi o passeio que a gente fez por São Paulo. Gostou do passeio? Dá para voltar? Visitar a cidade assim? Agora, eu quero voltar em cada uma dessas situações e fazer algumas perguntas para vocês. E eu gostaria que você fosse muito sincero na sua resposta. Quando eu descrevi a primeira cena do pai segurando o filho para fora da janela com uma faca na mão, o que te veio à mente a respeito desse pai? O que você pensou a respeito desse camarada? Eu preciso ouvir você agora. Louco, o que mais? Desesperado, o que mais? Fale um pouquinho, mas eu ouço os balbucios assim. Fala, querida. Que ele não amava o filho, assassino. Mais alguma coisa que alguém queira acrescentar? Mas acho que vai ficar mais ou menos por isso, né? Louco, desesperado, não amava o filho, assassino, ok. O que você pensou a respeito do camarada nadando nas águas do Rio Tietê? Perdeu o celular. Acho que as pessoas seriam bem capazes de fazer isso pelo celular mesmo. O que mais? Louco. Maluco. Para limpar o rio? Entendi. Para aparecer nas redes sociais, ok, muito bom. O que você pensou a respeito dos manifestantes com paus e pedras nas mãos?
Pode falar. Briga. A torcida do Corinthians. Vamos pular essa parte, vamos? Mas já entendi já o que você pensou a respeito do rapaz da Augusta procurando um programa. Hã? Uma pessoa vazia. Que mais? Oi? Ok. Que mais? Solitário. Mais alguma? O que você pensou a respeito do camarada que ficou o dia todo sentado na cadeira de rodas pedindo ajuda para as pessoas e volta andando para casa? Espera aí que muita gente falou agora. Como é que é? Hã? O engano. O enganador. Que mais? Hã? Aproveitador. Mais alguma? Golpista, foi isso? Golpista. Ok. Esses seriam os juízos de valores que nós faríamos dessas situações normalmente mesmo. Eu acho que dificilmente alguém pensaria algo muito diferente disso diante dessas situações que eu acabei de descrever e da maneira como eu acabei de descrever, com as informações que a gente tinha, era isso. Agora, existe um elemento que, se nós acrescentarmos esse elemento em cada uma dessas histórias, esse elemento tem o poder de transformar essas 5 histórias e de transformar também o nosso julgamento sobre cada uma delas. Qual é esse elemento? Hã? Jesus. Geralmente é o primeiro apontamento. E é isso, Jesus, Deus, se fosse a palavra. Se você introduz Deus nessas histórias, muda tudo. Mas é algo que tem relação com Deus, mas é algo um pouco mais específico do que isso, e vocês vão entender o porquê. É uma outra palavra. Qual é? Vou dar um... Hã? Fé. Quem falou? Tá ali, Rafael. Fé. É a fé. Porque se eu acrescento a fé nessas 5 histórias, a fé tem o poder de transformar as 5 histórias e de transformar também o meu juízo de valor sobre cada uma delas. Sabe por quê? Porque um dia, há muito tempo, Deus pediu para um pai subir não no alto de um prédio, mas no alto de um monte. E pediu para colocar o filho não para fora da janela, mas sobre um altar. E pediu para esse pai levantar o cutelo sobre o seu filho, para imolar o seu filho. E nem por isso a gente chama Abraão de louco, de desesperado ou de qualquer outra coisa. Mas nós o chamamos de pai da fé. Um pedido extremamente absurdo da parte de Deus. Mas a fé foi o instrumento que conectou o humano com o divino, para que o humano entendesse o propósito divino numa situação que era aos olhos humanos absurda demais. Abraão ouviu o que a gente não ouviu, e ele viu o que a gente não viu. Mas a fé foi um instrumento que o conectou ao divino e que o fez perceber que isso cumpriria um propósito e que era um pedido da parte de Deus. E por mais absurdo que isso parecesse, ele confiou e atendeu a esse pedido, porque a fé o permitiu enxergar aquilo como um propósito. A mesma coisa com Naamã. Naamã foi acometido de lepra. E eu não sei se você conhece a lepra, mas ela acaba esfarelando todo o seu corpo e deixando tudo em carne viva. E estando com o seu corpo todo exposto a qualquer tipo de contaminação, ele vai até o profeta e o profeta vai dizer para ele, orientado por Deus: olha, para você se curar, você precisa ir ao Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes. Pedido estranho. Para quem está com o corpo nessa situação, vão me expor ainda mais? Eu vou saber se realmente o rio tem condições para banho, para que eu possa me expor dessa maneira? E Deus ainda especifica: olha, não é na primeira mergulhada, é na última, é na 7ª. Tem que mergulhar 7 vezes. Por que Deus pede 7 vezes? Coisa estranha, diferente. Deus não podia ter curado no primeiro mergulho? Por que Ele pede 7? Eu não sei.
Mas se Deus pediu 7, então são 7. E mesmo sem entender como é que eu vou me expor ainda mais diante da minha situação, mas ele atende o pedido de Deus e ele vai lá e mergulha 7 vezes. E talvez ele fosse chamado de louco por algumas pessoas que estavam vendo ele lá fazer os mergulhos. Pedidos estranhos de Deus, mas não sem propósito. A gente pode pensar um monte de coisa na situação dos manifestantes aqui, mas a gente não pensa a mesma coisa do povo de Israel marchando ao redor de Jericó. Porque Deus disse, olha, vão lá e marchem. 7 dias, uma volta por dia na cidade, mas no último dia, 7 voltas. Ó Deus, com o negócio dos 7 aí, né? Por quê? Não podia derrubar os muros da primeira. E olha que coisa impressionante. Os soldados ali de Israel poderiam até se sentir envergonhados diante do exército da cidade de Jericó. Poxa, nós estamos aqui marchando e vai acontecer o quê? Eles vão rir da nossa cara. E no último dia, 7 voltas. Você imagina o povo zombando deles na 5ª, 6ª volta. Mas quando aconteceu a 7ª volta, os muros da cidade caíram sem ninguém encostar um dedo sequer. Pedidos estranhos de Deus, mas não sem propósito. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem a sua maneira de agir. O rapaz da Rua Augusta, nós o classificamos de diversas maneiras, mas nós não entendemos assim o profeta Oséias. Porque para o profeta Oséias, Deus disse assim, está vendo aquela prostituta? Eu quero que você vá lá e case com ela. Ele podia ter questionado, podia ter dito, mas Senhor, eu sou profeta, e a minha história, e a minha reputação, como é que eu vou agora me casar com uma mulher que leva uma vida dessa? Mas Deus diz, vai lá e casa com ela. E ele se casa com Gomer. E casado com ela, o que ela faz? Ela o abandona, ela o trai e volta para aquela vida. E aí sabe o que Deus diz para ele? Vai lá, busca a tua mulher de volta. Pedidos estranhos de Deus, mas não sem propósito. E a fé tem o poder de transformar as situações e o nosso julgamento sobre elas. Você já imaginou se você fosse uma das pessoas que viveu no tempo de Jesus? E quem sabe você tivesse ajudado o cego, Bartimeu, se você tivesse ajudado aquele paralítico no tanque de Betesda, e de repente você olha e vê que Bartimeu está vendo, está enxergando. E de repente você olha e o paralítico do tanque está passando do seu lado com o leito dele debaixo do braço, voltando para casa andando. A fé possibilitou tudo isso. E a fé nos permite entender os propósitos de Deus em cada uma dessas situações. Para entendermos quando muitas vezes Deus nos faz pedidos estranhos. Para entendermos muitas vezes quando os pedidos não vêm em forma de pedidos, mas eles vêm até nós em forma de situações adversas que Deus nos permite experimentar na vida, diante das quais nós nada sabemos ou nada podemos. E talvez você se questione, mas Senhor, eu tenho feito tudo certo. Eu tenho sido fiel e as coisas não dão certo para mim. Qual é o propósito disso? Como entender tudo isso? Como entender os pedidos que Deus faz para nós na nossa caminhada cristã espiritual? Existem alguns textos que me ajudam a entender essa maneira de Deus agir. Um desses textos está em 1 Coríntios capítulo 1, se você tem aí a sua Bíblia, abra. 1 Coríntios capítulo 1, e tem um verso aqui, alguns versos, né, são 3, que eu gosto muito, e que me ajudam a entender o porquê dessas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 em diante diz assim, ó: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, diz a Bíblia. E eu gosto de entender esse verso à luz de uma frase, dita muitas vezes pelo pastor Amin Rodor, que foi meu professor no seminário, onde ele dizia o seguinte:
a lógica de Deus muitas vezes parece loucura para o ser humano, não é porque ela é contrária à lógica humana, mas é porque ela está muito acima da lógica humana. A maneira como Deus vê as coisas, como Deus entende as coisas é muito diferente. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos o propósito, o porquê de algumas situações que vivemos na nossa vida. Mas no final elas cumprem um propósito divino. Porque todas as coisas estão sob seu controle. Eu conheci a história de uma garota para quem Deus fez um pedido muito estranho. E essa garota, ela entendeu que certa vez Deus pediu para ela sair da casa dela e ir até o supermercado mais próximo e plantar bananeira do lado da porta do supermercado. Sabe plantar bananeira? Mãos no chão, pés para cima, você fica ali de ponta cabeça. E se Deus pedisse isso para você, o que você faria? Deus pedindo para eu plantar bananeira na porta do supermercado? Vocês fariam, né? Ela entendeu pela fé que era Deus que estava pedindo. Mas ela não tinha mais nenhuma informação para além disso. Ela não sabia para que era, qual era o propósito que Deus faria. Ela só sentiu no coração que Deus estava pedindo, vai lá e planta bananeira na porta do supermercado. Essa garota, ela atendeu o pedido e ela foi. Foi até o supermercado mais próximo. E as pessoas que chegavam ao supermercado podiam ver a porta do supermercado, do lado uma máquina de refrigerantes e do lado da máquina uma menina plantando bananeira. As pessoas entravam e saíam do supermercado, viam aquela cena e muitas não resistiam, acabavam rindo da situação. Afinal de contas, não é todo dia que você vê alguém plantando bananeira na porta do supermercado. Até que teve um rapaz que, saindo do supermercado, passou pela máquina de refrigerantes e viu a menina naquela situação. E ele não se conteve, ele parou para conversar com ela e disse assim: garota, o que você está fazendo aí? E ela disse: eu estou plantando bananeira. Ele falou: não, isso aí eu percebi. Mas por que você está fazendo isso? Ela se colocou em pé, olhou para o rapaz e disse: olha, o porquê mesmo, eu não sei. Eu só sei que Deus pediu para eu vir aqui plantar bananeira. O cara olhou para ela e falou assim: você tem certeza que foi Deus que pediu para você vir aqui plantar bananeira? Ela falou: olha, por mais absurdo que pareça, é isso mesmo. E ela percebeu que o olhar do rapaz marejou. E ele começou a abrir o coração dele para ela. E disse assim: olha, garota, você não tem ideia de como está a minha vida. Você não tem ideia de quantos problemas eu tenho enfrentado. São tantos os problemas da minha vida que eu tenho considerado por um fim tudo isso, tirando minha própria vida. Porque de Deus eu já passei a duvidar há muito tempo. Porque eu não vejo solução. Só que hoje de manhã eu fiz uma prova com Deus. E no meio da minha revolta e do meu desespero eu disse para Ele: Senhor, se o Senhor existe mesmo, coloca alguém plantando bananeira na porta do supermercado. São pedidos estranhos de Deus, mas eles não são sem propósito. E talvez Deus esteja permitindo que você viva algo estranho, algo que é difícil de entender. Alguma coisa que desafia a lógica humana, porque você tem sido fiel e tem sofrido tanto. Ou porque você tinha um caminho tão claro na sua mente e Deus está te levando para um outro caminho. A Bíblia nos assegura de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele tem um propósito em todas as coisas quando a sua vida está nas mãos dEle. Existem alguns textos da palavra aos quais eu recorro quando eu enfrento esses momentos. Porque esses textos me dão essa certeza, me dão essa segurança de que Deus está no controle de todas as coisas e que, embora eu não tenha todas as respostas que eu gostaria de ter, Deus as tem. E eu me lembrei aqui agora, olha o pedido que Deus fez para Noé. Noé, construa um barco.
Mas Deus pede para Noé fazer isso num lugar que era distante de qualquer rio ou mar e num lugar que nunca tinha chovido. Que loucura! Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. E um desses textos que falam muito ao meu coração, Jeremias capítulo 29, abra aí a sua Bíblia. Jeremias capítulo 29. O povo de Israel estava sofrendo, porque eles estavam cativos na Babilônia, eram escravos na Babilônia, estavam distantes da sua terra, distantes de Jerusalém, estavam sendo oprimidos. Mas diante de todo esse contexto, Deus conversa com o profeta Jeremias para que ele traga paz para o coração do povo e a certeza de que Deus vai libertá-los da escravidão e vai recolhê-los novamente em Jerusalém e vai dar para o povo aquilo que o povo mais ansiava, que era o retorno para a terra, para a sua casa. E diante de todo esse contexto adverso, onde o povo se questionava do porquê tudo estava acontecendo, Deus vai dizer no verso 11, Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Eu é que sei qual é o plano, diz outras versões da Bíblia, eu é que sei qual é o plano que eu tenho para vocês. E é um plano maravilhoso, é para dar para vocês o final que vocês desejam. É para conduzir vocês para a libertação final, para a salvação de todas essas coisas. Mas a verdade é que para concluir esse plano na nossa vida, muitas vezes Deus tem que nos levar por caminhos que nós não compreendemos. É porque Ele vê o fim das coisas desde o princípio. É porque Ele sabe de todas as coisas. Volte algumas páginas da sua Bíblia aí para Isaías 55. Isaías capítulo 55. E num contexto muito semelhante ao de Jeremias, Deus vai falar com Isaías. E Ele vai dizer, Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, e ali diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Isso ficou muito claro para mim a primeira vez que eu viajei de avião. Eu peguei um voo de Campinas para Curitiba, e quando a gente passou por cima ali da região da mata, da serra, eu comecei, sentado na janela, eu comecei a olhar lá para baixo, e eu comecei a ver no meio da mata várias estradinhas de terra que faziam e formavam um desenho no meio da mata. Mas me chamou a atenção que lá de cima eu conseguia ver uma caminhonete trafegando por essas estradinhas. E eu vi que a caminhonete estava indo por uma que parecia ser uma estradinha principal e que dava acesso a várias outras. Mas eu vi que de repente ele entrou à direita numa estrada menor, mais estreita. Mas lá de cima, de dentro do avião, eu conseguia ver onde ele estava e conseguia ver a estradinha até o final dela. E olhando para a estradinha, eu percebi que ela era uma estrada sem saída e que ao longo do caminho não tinha absolutamente mais nada além de mato. E eu comecei a pensar lá de cima, bom, a não ser que ele vá lá pegar alguma lenha, ele vai rodar muito para perceber que não tem saída e vai ter que voltar tudo de novo. Eu comecei a ficar de certa maneira angustiado, querendo avisar o camarada, olha, se não é para pegar lenha, filho, você pegou um caminho muito errado. Você vai demorar para chegar no final e quando chegar você vai ver que não tem saída para lugar nenhum. Você vai ter que voltar tudo. E aquilo me fez lembrar desse texto. Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus. Esse mais altos que a Bíblia diz é porque além de serem melhores, mais sublimes, eles são diferentes dos nossos. Porque Deus vê o fim desde o princípio.
E qual é o fim que Deus pretende para mim e para você? É de salvação. E para concluir esse plano, para concluir esse propósito, talvez Deus tenha que dizer não para alguns caminhos que pretendemos. Porque Ele consegue ver o fim desde o princípio. Ele consegue ver onde cada caminho, cada escolha da nossa vida vai dar. E muitas vezes nós não entendemos os caminhos pelos quais Ele nos conduz, porque parecem tortuosos muitas vezes, sinuosos, difíceis, cheios de obstáculos, mas Ele sabe onde aquele caminho vai nos levar e Ele vai aproveitar o caminho para nos preparar para isso, para nos lapidar para isso. É porque os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos caminhos e pensamentos. E quando a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo tem um propósito para acontecer. Porque Ele é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Tem um rapaz que ficou famoso no mundo todo, como resultado do trabalho que ele desenvolve. O nome dele é Nick Vujicic. Talvez você já tenha visto algum vídeo dele no YouTube, na internet. O Nick, ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E existem alguns vídeos na internet onde ele dá uma entrevista falando a respeito da experiência dele. Porque ele é um grande conferencista. Ele diz ter levado a Jesus aproximadamente 200.000 pessoas já no seu ministério. Ele roda o mundo contando a respeito da sua experiência com Deus. E numa das suas entrevistas, ele me ensinou algo muito precioso. Porque ele disse que já na infância, olhando para as crianças ao redor, para os seus amigos, ele já se questionava ou questionava a Deus: Senhor, por que eu fui nascer assim? Por que eu nasci nessa condição? Qual é o propósito da vida de alguém que nasce nessas condições? E isso o atormentava tanto que aos 9 anos ele tentou tirar a própria vida, se afogando na banheira de casa. E ele diz que o que não permitiu que ele levasse a cabo esse intento foi o amor dos seus pais. Mas ele lutava com isso para entender o porquê que Deus tinha permitido que ele vivesse uma situação tão adversa assim, com tantas limitações. Até que ele reporta nessa entrevista que um dia ele ouviu um sermão. E esse sermão estava baseado nos 3 primeiros versos de João capítulo 9. E que ali, nessa história, Deus deu uma resposta para ele, a resposta que ele precisava. Não era a resposta que ele esperava, mas era a resposta que ele precisava de Deus. E João capítulo 9 começa descrevendo o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele falou que ali ele entendeu a resposta de Deus. E ele afirma que enquanto ele perguntava para Deus: por que, Senhor, o Senhor me criou assim? Porque o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo assim? E ele diz que a resposta que ele entendeu receber de Deus ao ler esse texto foi: você confia em mim? Você confia em mim? Confia no plano que eu tenho para a sua vida? Você confia naquilo que eu posso fazer por você? E aquilo bastou para acalmar o coração dele. E para ele começar uma busca por entender qual era o propósito de Deus para a vida dele. E ao encontrar esse propósito, ele se torna um dos grandes conferencistas que nós temos hoje no mundo. Influenciando e impactando a vida de milhares de pessoas. Porque ele decidiu confiar. Apesar de não entender o porquê. Apesar de não ter todas as respostas que gostaria de ter.
ele decidiu confiar e permitir que Deus realizasse na vida dele o plano que Deus tinha. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, não de mal, diz o Senhor. Ele é que sabe que pensamentos, que planos Ele tem a seu respeito. É Ele que sabe. E o convite para nós é que nós possamos confiar até vermos a manifestação das obras do Senhor na nossa vida. E muitas vezes nós não vemos o agir de Deus porque não confiamos a tal ponto. Muitas vezes não vemos o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus, porque a gente quer ter o controle, porque nós queremos resolver a nossa própria maneira, do nosso próprio jeito. Mas Deus sempre teve o controle de todas as coisas em suas mãos. E se você estiver passando por um momento, uma situação difícil, adversa, e você não entende o porquê, a fé é o instrumento que nos conecta ao divino e nos possibilita vermos propósito no meio da dor, no meio da adversidade. Eu conheci a história de uma garotinha que tinha 5 anos de idade, quando contraiu uma doença severa no seu fígado. O caso dela era tão grave que ela não podia mais sair brincar com as suas amiguinhas na rua, porque algum movimento brusco poderia desmantelar o seu fígado. Como é que você impede uma criança de sair correr e brincar? Como é que você explica para uma criança de 5 anos que ela tem que ficar mais reclusa? Que ela não pode fazer o que os amiguinhos fazem? Como pais, como você planeja o futuro de uma criança com uma debilidade assim? Diante dessa notícia, desse acometimento, os sonhos dos pais para sua filhinha, para aquela garotinha, foram despedaçados. Os cuidados foram tomados, médicos acompanhando. Essa garotinha tomava uma medicação que ajudou por um período a estabelecer, a estagnar o avanço da doença. Mas a doença não regredia. Tudo que as pessoas falavam, olha, tome isso, tome aquilo, coma isso, coma aquilo, os pais faziam no afã de tentar resolver a situação da sua garotinha, mas sem muito sucesso. No coração, na mente dos pais, o questionamento: por que, Senhor? Por que a nossa garotinha? Nós temos sido fiéis ao Senhor. Por que é que isso veio acometer a nossa família? O que é que vai ser da nossa filhinha agora? Os pais começaram a pedir oração na igreja, nos grupos de oração. Muita gente orando, intercedendo, pedindo uma manifestação, um milagre do poder de Deus na vida de sua família, que não estava entendendo o porquê de tudo isso está acontecendo. Num sábado à tarde, a igreja dessa família se reúne no entorno da casa. Eles fazem ali uma corrente de mãos dadas, simbolizando que estavam circundando toda a casa e oram, clamando a Deus pela cura daquela garotinha. Aquela garotinha tinha que tomar um remédio todas as noites, às 9 horas da noite. E como de costume, numa dessas noites, a mãe entra no quarto, acende a luz, desperta a filha. E a filha pergunta: o que você veio fazer aqui, mamãe? E a mãe diz: eu vim dar o remédio que você precisa tomar. E a garotinha diz: mas você não precisa mais me dar remédio. A mãe falou: preciso, filha, porque se eu não der o remedinho, você não vai melhorar. E a filha diz: mas mamãe, você não viu o que aconteceu? A mãe: não, filho, o que aconteceu? Mamãe, é que hoje às 7 horas, Jesus entrou aqui no meu quarto e me curou.
E a mãe se surpreendeu com aquilo e resolveu não dar o remédio naquela noite. No dia seguinte, vamos correr para os médicos, fazer os exames de novo. E eles fizeram as consultas, os exames. E os exames constataram que aquela garotinha de fato não tinha mais nada. Que ela estava plenamente curada. Nós cremos num Deus que ainda opera milagres. Nós cremos num Deus que está disposto a manifestar o seu poder e a sua obra na vida dos seus filhos. Mas o problema é que muitas vezes nós não confiamos a tal ponto de esperarmos a manifestação do poder de Deus. Isso eu estou falando para alguém que vive um momento adverso, difícil, que não está entendendo o porquê das coisas. A fé é um instrumento que pode te conectar ao divino para que você entenda que há um propósito, mesmo que você não tenha todas as respostas que você gostaria de ter. E a fé é um instrumento que nos ajuda a esperar na provisão e na manifestação de um Deus que nos ama de maneira incondicional e que está disposto a tocar a nossa vida. E eu quero terminar lendo um texto do livro de Salmos com você. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, verso 8. O salmista vai fazer um convite para mim e para você. E ele começa dizendo, ele começa exclamando, mas eu quero pedir licença para o salmista aqui, e de repente parafrasear esse para dizer assim, ei, você que está aí na Nova Semente. Ei, você que está aí passando por um momento difícil na sua vida. Ei, você que está aí procurando por algumas respostas que você não encontrou. Ei, você que está aí assistindo em algum lugar desse mundo, em algum momento, e acabou caindo nesse vídeo aqui porque veio atrás de uma resposta. Deus tem um recado para você através do salmista. E ele vai dizer assim, ei você. E ele continua dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Esse provai aqui, ele não tem o sentido de pôr à prova, de testar. É o sentido de experimentar. O que o salmista está dizendo para mim e para você é, experimente. Dá uma oportunidade para Jesus se manifestar. Dá um espaço para Ele poder cuidar da sua vida. Dá um espaço para Ele poder mostrar para você qual é o plano que Ele tem para você. Dá um espaço para Ele resolver. Porque Ele pode todas as coisas, não nós, mas Ele pode. E o salmista vai dizer que quando você decidir fazer isso, quando você decidir dar essa brecha para Jesus, quando você decidir experimentar e deixar isso nas mãos dEle, você vai ver uma coisa. Você vai ver que o Senhor é bom. E o salmista vai continuar dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que nele se refugia. Feliz é aquele que se esconde na vontade do Senhor. Feliz é aquele que escolhe colocar os planos nas mãos dEle. Feliz é o homem que decide viver o plano que Deus tem para a sua vida. E eu preciso dizer uma coisa para você. Vale a pena confiar. Vale a pena esperar no Senhor para ver a manifestação da obra do Senhor na nossa vida. E eu posso dizer isso com toda certeza. Porque foi pelo milagre que Deus realizou na vida dessa garotinha que eu pude me casar com ela. Eu tenho em casa a prova de um milagre. E que não parou por ali. Poucas pessoas aqui da nossa comunidade sabem, mas a nossa menorzinha, a Isabela, ela também nos ensinou muito e ela nos fez esperar no Senhor.
porque ela nasceu com um diagnóstico de hipotonia, hipotrofia, e havia possibilidade da Isabela não caminhar. E nós fizemos o que nós podíamos fazer, mas tinha algo que não dependia de nós. E nós precisamos perseverar no Senhor. Por isso que hoje nós damos até graças a Deus quando a gente vê ela correndo pela igreja aqui. Porque não foi fácil. Machucou. Pensar em como seria. E não pense você que a vida do pastor é um mar de rosas, que dá tudo certo, não é assim. Nós também somos provados a esperar. Abrir mão de tudo que a gente tem nas mãos para dizer: Senhor, cuida. Faz o que a gente não pode fazer. Mas eu tenho experimentado isso que o salmista tem dito. Nós temos experimentado viver pelo Senhor. E nós temos provado uma coisa. Temos experimentado o quanto o Senhor é bom. Ele é bom. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Quer descobrir qual é esse plano? O plano final é de salvação, é de eternidade. Mas até lá Ele tem um caminho para cada um de nós. E o convite hoje é para você decidir trilhar esse caminho. Parar de você decidir o caminho, deixar que Ele decida, que Ele te conduza, que Ele te leve. Não é fácil. Mas nesse caminho com Ele, muito aprendizado, muito crescimento. E no final, as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Quer viver isso? Quer viver hoje pelo plano de Deus para a sua vida? O Ministério de Louvor vai cantar a última música, que foi inclusive escrita para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Essa música fala dos planos de Deus. Ela é uma declaração de que o que importa mesmo agora é viver os teus planos, Senhor. Essa música é a minha oração hoje. Eu espero que seja a sua também. E se for a sua, cante conosco. E declare isso para o Senhor. A tua disposição em viver os planos dEle. Se tudo se fez novo e eu te conheci, se tua mão me alcançou e libertou-me enfim, teu agora é o do meu coração, minha vida é tua, estou em tuas mãos. O que importa é viver os teus planos.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito. E a Tua palavra nos assegura de que são pensamentos de paz, para nos dar o fim que desejamos. E nós desejamos o céu, a eternidade com o Senhor, ó Deus. E se for necessário passarmos por caminhos e situações adversas, se for necessário não termos todas as respostas para que esse plano se cumpra, que assim seja. Mas que o Senhor nos capacite com o Teu Santo Espírito a esperarmos no Senhor, a esperarmos a manifestação do Teu poder na nossa vida, pois o Senhor pode todas as coisas. Se existe alguém aqui, ó Deus, em busca de respostas, se existe alguém aqui que enfrenta momentos difíceis, adversos, para quem o Senhor fez pedidos estranhos e não encontrou ainda a resposta ou a solução para tudo isso, conforta esse coração, ó Deus, com a certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Faz-nos lembrar, ó Deus, de que mesmo que não vejamos a Tua atuação, não significa que o Senhor não esteja agindo em nosso favor. Que o Senhor estenda a Sua mão poderosa sobre o Seu povo, para abençoar, para cuidar, para proteger e para guiar. Que possamos confiar na Tua direção, no Teu infinito poder e no Teu incondicional amor por cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha, na presença dEle, um bom restante de sábado. E até mais.